acabou acontecendo. O ex-presidente Bolsonaro, ele apresentou uma piora clínica, segundo o boletim divulgado pela equipe médica. Então teve a elevação na pressão arterial, alteração em exames hepáticos, como os principais fatores que motivaram aí essa piora clínica do Bolsonaro. Essa avaliação ocorreu um dia depois do ex-presidente receber aquela oficial de justiça, né, que o intimou sobre a abertura da ação penal, né, que o STF acusa aí o Bolsonaro de tentativa de golpe. Lembrando que quem autorizou essa intimação foi o Alexandre de Moraes, né, porque, segundo ele, ele podia fazer uma entrevista, ele poderia ter intimado, né? Ou seja, da onde ele tira essas coisas, né, a gente não sabe. Né? Eu pedi para o ChatGPT me dar toda a fundamentação legal do Brasil, é óbvio que eu já conhecia, né? E a fundamentação da Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, do Pacto de São José da Costa Rica, em relação à intimação do Bolsonaro dentro da UTI. É consenso nacional, até o filho da Miriam Leitão, Matheus Leitão, divulgou na Veja ontem, né, o artigo dele na Veja ontem, falando que enfim, é desumano o que aconteceu dentro da UTI. Você vê que até a extrema esquerda já está considerando o que tem acontecido com o Bolsonaro uma forma de desumanizá-lo, sabendo o que vai acontecer. Então, de forma legal, eu trouxe para vocês aqui o seguinte. Artigo 313, inciso 6º do Código de Processo Civil do Brasil. Suspende-se o processo por motivo de força maior que obste o seu regular prosseguimento. Esse artigo, embora genérico, é interpretado em consonância com o princípio do devido processo legal, artigo 5º, inciso 44 e 55 da Constituição Federal, e com os direitos fundamentais de garantia de dignidade da pessoa humana, do contraditório e ampla defesa. Olha quantos direitos constitucionais eles estão violando, tá? Quando um réu está convalescendo de uma doença grave, não é razoável exigir sua plena capacidade de se defender ou comparecer aos atos processuais. Por isso, os tribunais costumam aplicar o artigo 313, o artigo que eu li, para suspender os processos. Eu não estou nem falando para não ser citado ou intimado, estou falando para suspender os processos em curso. Seria o caso do Bolsonaro. Você tem, em relação, mais um, né, que é o principal artigo da Constituição que foi violado aí, que é a dignidade da pessoa humana, né? Cara, é artigo 1º da Constituição Federal. Artigo 1º, inciso 3º. Eu peço ainda para ele citar algumas outras partes. O próprio Código de Processo Civil, artigo 269, parágrafo 1º. A parte será intimada na pessoa de seu advogado, salvo quando a lei exigir intimação pessoal. Quando a parte estiver internada em estabelecimento hospitalar, militar ou congênere, ou se encontrar em circunstância que a torne incapaz de receber a intimação pessoalmente, a intimação deverá ser feita por meio de seu representante legal, ou seu advogado. O comentário que o ChatGPT, tá? Tô falando de um negócio que é, em tese, monitorado pela esquerda, como nós sabemos. Esse dispositivo se conecta com o dever de proteção da parte vulnerável, do réu, né, que está brigando contra o Estado, em tese. Quando sua condição de saúde impede a prática dos atos processuais. Aplica-se, então, a suspensão do processo. Depois ele mostra aqui algumas jurisprudências, Tribunal de São Paulo, Tribunal de Minas, Tribunal do Rio Grande do Sul. Aí vem a parte mais interessante de todas. Convenção Americana de Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica. Artigo 8º. Lembrando, tá, pessoal? As convenções de direitos humanos, os tratados internacionais, eles entram no ordenamento jurídico brasileiro após passar pelo Supremo e pelo Congresso Nacional como norma supralegal. Então ele está como se ele fizesse parte da nossa Constituição. Ele está acima das leis ordinárias, das leis complementares, enfim. Então, artigo 8º do Pacto de São José da Costa Rica. Garantias judiciais. Toda pessoa tem direito de ser ouvida com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável. Lembrando que o Bolsonaro teve 15 dias para analisar centenas de milhares de páginas, o que não é razoável, por um juiz ou tribunal competente. O STF não é competente para julgar o Bolsonaro porque ele não tem foro prerrogativo de função. Independente e imparcial. Nós derrotamos o bolsonarismo.
Ô, Boquinha de Veludo, você falou isso, está gravado em todos os lugares, o flagrante é perpétuo, segundo a jurisprudência nova de vocês. Para a determinação de seus direitos e obrigações de ordem civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza. Toda pessoa acusada de um delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa. O Bolsonaro tem sido tratado como criminoso, tanto pela mídia como pela justiça, como em entrevistas dos ministros há muito tempo, né? Então, artigo 5º do Pacto de São José da Costa Rica, direito à integridade pessoal. Toda pessoa tem direito de que se respeite sua integridade física, psíquica e moral. Nenhuma das três do Bolsonaro estão sendo respeitadas. Nenhuma. Ninguém deve ser submetido a tortura, nem a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. Lembrando, o Clezão foi assassinado pelo Estado brasileiro. Aqui, artigo 5º, inciso 2º do Tratado Internacional de Direitos Humanos, Convenção Interamericana de Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica. Responsabilização dos agentes públicos. A violação das normas mencionadas pode ensejar responsabilização administrativa, os deveres funcionais, é a Lei 8.112 de 90. Então, essa mulher que intimou o Bolsonaro, ela pode ser responsabilizada pessoalmente. Então, Rafa, sobre esse ponto aí, o que eu acho interessante? Entidades, tá, de oficiais de justiça, que representam os oficiais de justiça, estão reclamando do quê? Da filmagem e da divulgação do vídeo da intimação do Bolsonaro na UTI, né? Então, o que aconteceu? As entidades de oficiais de justiça afirmam que a filmagem não foi autorizada pela servidora e que a postagem não consentida busca distorcer e comprometer sua imagem perante a sociedade. A entidade diz que a servidora estava de plantão, cumpriu uma determinação do ministro do STF e agiu com total observância da legalidade, estrito rigor técnico e absoluta imparcialidade. O sindicato e a associação que representam os oficiais de justiça disseram também o seguinte, que as decisões judiciais podem causar desconforto ou insatisfação, mas a inconformidade deve ser manifestada por meio de instrumentos legais, né? Não através de práticas que atentam contra a dignidade dos agentes públicos no cumprimento do seu dever. E aí diz o seguinte, é uma notinha, né, que eles fizeram: a justiça se cumpre, não se constrange. Agora, o que eu acho mais curioso disso tudo é o seguinte: por que os sindicatos de oficiais de justiça não estão reclamando do ministro do STF ter obrigado a oficial de justiça a intimar alguém dentro da UTI, que é algo que nunca nem se ouviu falar de que alguém tenha feito isso no Brasil, né? Então, é impressionante a indignação deles, eles querem inverter, né? E a Natuza Neri fez a mesma coisa ontem na Globo News. Ela reclama de que, olha só, ela só estava cumprindo o dever dela. Os soldados nazistas falaram eu ia falar isso. A mesmíssima coisa. Eu gostei muito também do comentário do Dr. André Marcília nas redes sociais. Ele diz o seguinte: oficial de justiça é função pública. Intimar é ato público. Imagem de pessoas públicas em atos públicos não é protegida. O intimado tem direito de filmar e divulgar o ato. O sensacionalismo foi de quem mandou intimar em hospital, não de quem divulgou o ato. Max, princípios constitucionais da administração pública, que englobam todos os atos de qualquer agente público. É o 4º princípio. Vocês vão decorar isso muito rápido. O nome desse princípio é LIMP, de limpeza. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Tem outros 2 subprincípios que são a razoabilidade e proporcionalidade. É direito administrativo brasileiro, tá? Se essa pessoa está proferindo um ato público, um ato de ofício dela, e ela enquanto servidora pública, ela tem que estar coberta por todos esses princípios. O que ela fez é ilegal, o que ela fez é imoral, o que ela fez é pessoal, ela tentou omitir a publicidade,
o que geraria uma falta de eficiência do próprio ato. O que ela fez não é razoável, tampouco proporcional. Ela feriu os 7 princípios da administração pública. E a senhora, além de ter que ser execrada por todo cidadão de bem do Brasil, a senhora tem que ser processada e presa pelo que fez. Perder o seu cargo e ser presa. Não vem com esse papinho de que estava cumprindo ordem, porque o Tribunal de Nuremberg, quase todos os que estavam sendo julgados no Tribunal de Nuremberg alegaram a mesma coisa. Estávamos cumprindo ordens. Ordens de quem? De um morto, que teve a decência de dar um tiro na cabeça antes de tocarem fogo nele. Vocês sabem de quem que eu tô falando, né? Do Bigodinho. Do Bigodinho. Max, só para finalizar então, a responsabilização dos agentes públicos, eu gostaria muito que essa oficial de justiça ouvisse esse trecho. Lei 8.112, responsabilidade civil do Estado, ela coloca o Estado na frente também, artigo 37, parágrafo 6º, tá? E a responsabilidade penal dela é o principal para mim. Lei 13.869, que é a lei de abuso de autoridade. Decretar medida de privação de liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais, é o artigo 30 dessa lei. Não, está incluído nessa, tá? E o artigo 33. Coagir de forma ilegal alguém a depor, ainda que no curso da investigação. Se o agente público... Aqui eu finalizo. Se o agente público, ciente da condição médica, ainda assim impõe atos coercitivos ou vexatórios, poderá incorrer em responsabilidade penal a ser denunciado no Ministério Público. Minha senhora, eu estou torcendo muito para o Brasil voltar a ser um país normal, para ver a senhora atrás das grades,